e Cília Maria Lourenço Barros, que agora é do meu marido, Barros é do meu marido. Nasci na Costa da Caparica, numa barraquinha. Os seus pais e avós eram da Costa da Caparica? Era mesmo da Caparica. Meus avós, toda a minha família. Dedicavam-se a quê? No peixe, na vida do mar. E, portanto, já referiu, não foi à escola. Com que idade começou a trabalhar? Com 10 anos. Em casa? Fui servir. Foi servir para aqui, para a costa ou não? Para Lisboa. Para Lisboa. Portanto, foi servir com 11 anos para Lisboa. Com 10 anos. Com 10 anos. Mandaram-me fazer uma sopa. E eu fiz a sopa, mas deixei-a queimar. Enquanto houve aquela sopa queimada, eu nunca mais comi mais nada. Enquanto durou a sopa, foi o que eu sempre comi. Portanto, era uma família que conhecia, os seus pais conheciam? Uma família pobre, mas tudo muito honesto. Mas a casa para onde foi trabalhar? Era uma senhora que vinha morar para a costa, que antigamente as barraquinhas também se alugavam, porque eram as barraquinhas, que eu já vou dizer o verso das barraquinhas. As barraquinhas alugavam-se e elas adoravam vir, porque era tudo muito lindo, tudo muito asseado. Era areiazinha branquinha da praia, não havia chão, era tudo areia. E não havia chão de pedra, nem de madeira, nem nada, era areia, barraquinhas. Pois que isto começou a desenvolver e pronto, e chegou ao que chegou. Mas como é que era um dia com 11 anos a fazer esse trabalho? 11? Com 10. Sim, com 10. A fazer, então, a gente já sabia fazer as coisas. A minha mãe ia vender uns peixinhos, ia para a Almada, a pé, para lá e a pé para cá, para a Almada, Piedade, Cacilhas, o Monte, estas terras por aí fora. E a gente ficava em casa. Já se considerava logo de pequenina a fazer as coisas. E, portanto, tinha irmãos, cuidava dos irmãos? Não, eu era a mais nova. A minha irmã tinha mais de 20 anos que eu. Só que a minha irmã morreu com 28 anos. A minha irmã morreu com 28 anos. E deixou 4 filhos e a minha mãe é que os criou. A minha sobrinha morreu agora há pouco tempo. Eu só tenho mais que ela, não chega a 2 anos. Porque a minha irmã tinha mais de 20 anos que eu. A minha mãe teve 9 filhos. E era a mais nova e, portanto... E eu fui a mais nova. E foi criada a ter que... E fui criada assim, porque meninas era assim, eu e a minha irmã. A minha irmã estava na casa dela, que era casada, mas morreu muito nova. E o resto era rapazes. E os seus irmãos rapazes foram estudar? Ou... Não, tudo no mar. Também não sabiam ler. E ocupavam-se todos então na pesca e as mulheres a vender o peixe, era isso? Pronto. Quando pescavam, tem ideia do que é que traziam, que peixes traziam? Largavam a rede, mas não sabiam o que é que apanhavam. O que vem à rede é peixe. Mas normalmente, que peixes é que traziam para a lota? Quando apanhavam muitos, vendiam na lota. Antes vendiam-se na praia, na lota. Era a lota, mas era vendido na areia. O peixe espalhado na areia. Quando o mar espraiava, ficava a areia dura, não é? Ficava a areia dura. E ele é que vendia o peixe. As pessoas compravam e depois cada qual ia vender para onde é que tinha que ir vender. Como é que era a vida desses pescadores? Muito dura. Então, eu já estou a contar o que era. Porque é que a minha mãe me deixou ir servir? Com 10 anos. Porque não tinha nada para dar. E a vida era muito triste. Se tivesse que comparar, então servir seria menos duro do que ir para vendedora?
servir era menos um que estava em casa. Era menos um que tinha que dar uma alimentação. Era assim a vida, filha. Olha, a vida era assim, era dura. Pronto, com isto tudo era dura. Mas era para toda a gente. Não era só aqui na costa, era por todo lado. Depois eu fui crescendo e depois andei com uma canastra à cabeça a vender o peixe. Então, fica a servir nessa casa até que idade? Mais ou menos dos 10 até... Depois vim-me embora. Depois vim-me embora porque eu chorava dia e noite que não queria estar lá. E a minha mãe, e eu tinha uma amiga minha que também estava a servir, mas essa já era muito mais velha do que eu, ela tinha uns 17 ou 18 anos. E depois eu dizia assim para ela, Gina, eu quero me ir embora, eu quero me ir embora. E ela disse assim, não vais, se vais para lá ainda é pior. E foi assim, depois vim-me embora, quis-me vir embora. Pronto. E com que idade? Recorda-se? Recordo, com os 10 anos ainda não tinha os 11 anos feitos. Vim-me embora. E foi então vender? E depois o meu pai uma vez mandou fazer uma canastrinha para mim e para a minha sobrinha, que era filha da minha irmã que morreu, a minha mãe que criou os filhos que ela deixou, e eu só tinha mais que ela, não chegava a 2 anos. E pronto, e foi assim. E aí como é que era então um dia a dia a vender o peixe? Acordavam muito cedo? Muito cedo ia-se a pé, para chegar lá, ali para os lados da Almada, para Gal e o Monte, para chegar à hora da venda, que era aí 8 horas, 8 e tal, antes das pessoas irem trabalhar, comprava o peixinho à gente. E depois ficavam até a hora do almoço, não? E depois, quando estava despachada, a gente vinha a pé outra vez. Outra vez para casa. Porque se fosse gastar, naquele tempo, era 2 escudos do monte, para a costa era 2 escudos. De Cacilhas, de Almada, era 4 escudos. Do Pragal era 3. Se a gente fosse gastar o dinheiro na caminhonete, não tínhamos dinheiro para o pão. Para comprar o pão. Então vinham a pé. E vinhamos a pé. E pior, e servia de paródia, mas dizia uma coisa, outra dizia outra, e era assim a vida. E tenho aqui que era a filhada da fadista Sou. Ercília Costa. Era. Como é que era? Portanto, estava muito ligada a Então, esse ela- mundo musical. Essa senhora depois começou a cantar, era fadista, e depois começou a ganhar fama, e foi para Lisboa, levou a família toda e lá ficou. Mas mantinha contacto? Não, o irmão dela também era meu padrinho, era marinheiro, e eu lembro-me ainda de um dia ele veio-me ver, veio-me visitar, e deu-me 5 escudos. Deu-me 5 escudos. Eu dei à minha mãe. Minha mãe ficou toda contente para comprar o pão. E já falamos um bocadinho, mas então a maioria das pessoas da Costa da Caparica dedicavam-se à pesca. À pesca. À pesca. Era. E Tudo à pesca. E depois no inverno não havia pesca com o mar, era um lobo. Tinha dias que era um lobo. Íamos para o campo trabalhar. Porque havia grandes searas aqui na costa, nas terras da costa. Era as searas do nabo, a gente ia arranjar o nabo e levavam para Lisboa para vender. As mãos do nabo, enchiam as carroças e iam vender para a Praça da Ribeira em Lisboa. portanto, durante o inverno dedicavam-se à agricultura e era sobretudo Era, o nabo no que verão, plantavam. nabo, depois era a cenoura, também apanhávamos a cenoura, lavávamos. O nabo também era tirado as barbas ao nabo, as raízes, a gente chamava as barbas. Era lavado, era atado os molhinhos, os nabos, punham nas carroças e iam vender para Lisboa. Relativamente às condições
da habitação, a sua casa também já A minha foi. casa era uma barraquinha. Agora está lá, é uma casinha. Tinha quantos quartos? Um Uma quarto, cozinha? um quarto e uma cozinha. Um quarto e uma cozinha. Vivia quantas pessoas Há lá? uma quantidade. Portanto, os 9 Era irmãos. 2 camas e a minha... Não, mas os meus irmãos foram morrendo quando eram pequenos. Ficaram só 3. Ficaram 3. Depois eles casaram-se. Fiquei eu que era a mais nova. Mas a minha mãe estendia um colchão no chão para os meus sobrinhos dormirem. Então ainda era mais os E sobrinhos. eram os meus sobrinhos porque a minha irmã morreu e a minha mãe é que os criou. Portanto, ao todo Eram quatro netos. Portanto, ao todo eram quantas pessoas Era nessa uma casa? quantidade delas. Portanto, casa de banho, sabia fora? Não havia casa de banho. Fazia-se uma cova na areia e ali se despejava os pés. Era assim, não havia casas de banho. Depois que isto foi ficando e ficou o que está. Mas isto era tudo areia, mas areia muito branquinha, a areia tudo limpa. Até apetecia a gente brincar na areia. Como é que faziam com a água? Para ter água em casa? A água íamos ao poço, aquele poço que está ali quando se vai para o cemitério, está ali aquele poço grande, perto da paragem dos autocarros. Era aí que iam a água. Não havia água canalizada, nem havia luz. Era a candeeiro de petróleo. E como é que era o comércio? Para comprar o pão, para comprar todos esses... Olha, quando havia dinheiro, comprava-se com o dinheiro na mão. Se não havia dinheiro, o padeiro fiava. E a mercearia também fiava. Quando ganhavam, que vinham ao verão, ganhavam os peixinhos, era quem mais podia juntar o dinheirinho para pagar a quem se devia. Era assim que a minha mãe fazia. E morreu, graças a Deus, não ficou a ver nada a ninguém. Portanto, o verão era a altura onde havia mais dinheiro, porque era a venda do peixe, não é? Era só a lida do peixe. E era só a lida do peixe. Durante o inverno cultivava-se para ter algo de comer em inverno casa. era a caselinha, iam à caselinha, vendiam, vendia-se às pessoas que vendiam nas praças e pronto, era assim. Era assim. E nos tempos livres havia tempo para se dedicar a alguma coisa? Não. O quê? Quando tinha tempo livre, se é que havia? Brincava-se e pronto, e era um povo unido. Em relação às festas da Costa da Caparica, recorda-se? Recordo-me da Nossa Senhora da Conceição, ainda era pequena, mas lembra-me, saía ao barquinho, Menino Jesus da Praia, que tem o sarrequinho na mão, não sei se conhece. Saía aos santinhos todos, São Pedro, saía aos santinhos todos. E depois no inverno havia a procissão do Senhor dos Passos, que era na altura da Páscoa. Que era, portanto, por esta altura, não é? Era. Com que frequência iam à cidade de Almada? Portanto, A pé. todos os dias, não é? Quando havia peixe. Vender o peixe. Quando não havia, não íamos. Mas era assim a vida. Algumas pessoas falam que havia na Costa da Caparica uma rivalidade entre o Norte e o Sul. É verdade? É verdade. Os do Sul não gramavam o Norte. Mas era mais os do Norte que não gramavam os do Sul. Então porquê? Não sei, era parvoíce, sei lá. Quais foram para si as transformações mais marcantes que ocorreram na Costa da Caparica? As mais grandes. Aquilo que mais mudou? Não, mudou e que estávamos. Olha, foi as coisas que foram ficando, das barraquinhas fizeram as casinhas. Depois a gente começou a vir os banhistas para a costa e construírem, e a gente ia trabalhar para elas, para as senhoras. Faziam o quê? A limpeza, íamos trabalhar, fazer a limpeza da casa, como há agora as mulheres a dias, não é? Então, para além da agricultura, durante o inverno, a pesca, durante
o verão, ainda havia tempo para ir servir para quando vinham Tinha que se aproveitar tudo quanto aparecia, porque senão morríamos à fome. Era assim. E iam muitas vezes, mais ou menos por volta de que idade é que vieram esses banhistas? Quando eram os banhistas, então, eu estou a dizer que eu tinha 10 anos e aquela senhora... Já acontecia. Aquela senhora disse para a minha mãe, já via que a gente já tinha jeito para fazer as coisas. E então a senhora disse, olha, senhora Laura, não, deixe ir a sua menina mais velhinha, que era eu e era a minha sobrinha, deixe ir a sua filha, a sua menina mais velhinha, ir comigo a Lisboa. Tu queres ir? Eu encolhi os braços e fui, mas não fui bem tratada. Como eu digo, vim-me embora, porque senão nem sei como era. Havia muita escravidão. Havia muita escravidão. Era as criadas que vinham do norte, esta gente vinha do norte, vinham servir, coitadinhas, chegavam cá e a pancada levavam. É verdade. Havia muita escravidão. Queriam obrigar as pessoas, muitas coisas a pessoa não sabia fazer e obrigavam a fazer, a gente a fazer sem saber fazer. As coisas ensinam-se, não é? Vamos ensinando, vamos aprendendo. Mas naquele tempo era assim. Mas, graças a Deus agora está tudo bem. Ainda bem. E em relação à roupa, o que vestiam também? As poças. Lavava-se a roupa nas poças. Nas poças. Isto aqui era tudo juncal. A areia muito branquinha, igual à da praia. Fazia-se uma poça grande, um portal. Tenho a pedra que a minha mãe trouxe da lagoa, sabe onde é a lagoa? Que dava à praia, vem arrancado do lado do cabo especial, aquilo é tudo pedras. O mar trazia tudo para a terra quando era marzias grandes. A minha mãe trouxe a pedra redonda, ainda a tenho lá em casa, é uma relíquia que eu tenho. Lavavam, faziam a poça, faziam um portal para a pessoa se ajoelhar e lavava-se a roupa ali. Aquela água estava suja de lavar a primeira roupa, depois queria-se passar a roupa, tinha que se deitar aquela água fora e com uma bacia, uma limpa, não é? Para e tirava-se a areia com a espuma do sabão, ficava, e depois aquela água nascia toda limpinha, branquinha, e passava-se a roupa e estendia-se em cima das junqueiras. Era as junqueiras assim desta altura. Isto era tudo juncal. Mas essa roupa era feita por vocês? Sim, a minha cunhada era de Sesimbra e era costureira. Sabia, também vinha quando se arranjou o namoro com o meu irmão ia para lá pescar, para Sesimbra, e arranjou o namoro com ele e o meu irmão trouxe-o para cá. Trouxe-o. Só que o meu irmão depois foi servir a tropa, foi para Cabo Verde. Quando veio tuberculoso, morreu, pouco tempo teve com ela, mas ela era como se fosse filha da minha mãe. Era assim. E então, essas habitações, não é? A Costa da Caparica é conhecida por haver as tais habitações ilegais, quer dizer, as pessoas montavam a sua barraca com aquilo que tinham. A barraca era feita de junco. De junco. Depois faziam uma cantiga às barracas. As barraquinhas da costa, todas têm uma janela. Debaixo do junco podre, nascem carinhas tão belas. Que giro. Recorda-se mais de alguma dessas cantigas daqui da Costa da Caparica? Das cantigas. Ó Costa de Caparica, arrasada sejas tu, de carapau e sardinha, para sempre à Mãe Jesus. A Costa da Caparica não é vila nem cidade, é uma capela de ouro, onde brilha a mocidade. Muito bonito. É, não é? É muito bonito. Onde é que aprendeu? Com as pessoas antigas. As pessoas mais velhas sim, que cantavam? Sim, cantavam. A minha terra é a costa, eu não nego a freguesia, não sei se já disse. Fui batizada num monte, naquela Sagrada Pia. Era assim, faziam estas cantigas. E à noite, punha-se de volta do fogareiro, a contarem histórias.
chamava-se contos, olha, conte lá um continho. Era as coisas das carochinhas. Era um tempo livre, uma forma de passar o Era, tempo, não é? passar o tempo, era assim. E por falar nisso, e portanto, ia à igreja aos domingos, não é? Era onde? Era Na Igreja Velha. a Igreja Velha. Era. Ia na escola, era a Casa dos Pescadores, agora já é o primeiro andar, o segundo, mas antes era uma casa rasteirinha, onde é que iam os filhos dos pescadores para a escola. Almoçava-se lá. Almoçavam, e quem é que dava o almoço? Era o governo. Da cantina, não é? Era o Almirante Herreiro, era quem governava ali a Casa dos Pescadores, era essa gente que dava a comida. E tem mais recordações dessa Casa dos Pescadores? O que é que se fazia lá? Olha, aprendia-se a costura, andei lá a aprender a costura, já não tinha idade para ir para a escola, e era a escola, até à 4ª classe. Mas eu agora vou dizer das barraquinhas. As barraquinhas da costa todas têm uma janela. Debaixo do junco podre nascem carinhas tão belas. Eu já tinha dito? Não, essa ainda não. E como é que é essa relação então agora com o turismo? Não é? Essas pessoas, esses banhistas vinham, não é? Ficavam assim quanto tempo? As banhistas vinham umas por 15 dias, outras por um mês. Era o mês de agosto, mês de julho. Era os 3 meses do verão. Mas tinha que se pagar um tanto ao turismo. Ah, é? Era, tinha que se pagar um tanto ao turismo. Em relação ao 25 de Abril, antes do 25 de Abril, participou em algum movimento aqui na Costa da Caparica? Não, antes do 25 de Abril não se podia falar, não se podia abrir a boca, e era essas coisas assim. Só em relação, como tinha falado há pouco, dos transportes, como é que funcionava o comboio Transpraia? Era daqui da costa até à Fonte Telha. Era por cima das dunas, ainda está lá as calhas do comboio. Ainda existem. Recorda-se da colónia balnear, dos colonos que passavam tempo na mata da Caparica? Lembro. O que é que era muita gente? Era muita. No verão iam as banhistas para a praia, traziam as criadas, que eram as meninas que vinham da província, servir para elas, para servir na casa delas, e elas depois vinham para a praia, traziam as criadas com elas e iam para a mata passar a tarde. De manhã iam para a praia, à tarde iam para a mata. E as empregadas aqui iam levar as morendas para elas lancharem na praia, na mata. Era assim. Era esse o trabalho, portanto, levar a merenda, Era. a transportar com as coisas dos banhistas, não é? Com as mãos. E mesmo depois do 25 de Abril, recorda-se de alguma memória desses tempos, do 25 de Abril? Como é que viveu esse dia? Era a miséria. O 25 de Abril foi sempre isto. Olha, isto era uma terra de pesca. Quando o mar estava mau, não pescavam. O que é que as pessoas ganhavam? Nada. Se ganhava nada. Vivia-se assim. Era uma miséria. Era uma miséria. E a seguir, ao 25 de Abril, acha que a Costa da Caparica, nesse período, nos anos 80, 70... Quer dizer, o tempo depois foi desenvolvendo, sei lá, deu outra volta. Isto deu outra volta. As pessoas antes iam à praia, usavam os fatos de banho, era por aqui, eram os calções por aqui, as mulheres era a mesma coisa. Com parte de cima. Sim, tudo tapado, mas houve um homem que fez um verso. Para ele já era uma coisa estranha a mostrar a perna. Já não era tudo tapado.
E então fizeram o verso: já não há quem se oponha, é uma pouca vergonha, e nesta praia tão linda, andar tanto homem nu, com uma fita no cu, e as mulheres pior ainda. As filhas dos pescadores reparam o mudão de cores, chamam o cabo de mar. Já vejo que a culpa é sua, andar tanta gente nua pela praia a passear. Já fui à praia e já vi gente nua não fugi, é de veras engraçado. Viva a santa liberdade, para se banharem à vontade e no nosso mar sagrado. Veja lá, já naquele tempo eles diziam que eram nuas, só com um bocadinho da perna à